51. Tendo os elementos da revelação espírita sido dados simultaneamente, em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e dos diversos graus de instrução, é evidente que as observações não poderiam ser feitas por toda a parte com o mesmo proveito, que as consequências a tirar delas, as deduções das leis que regem essa ordem de fenômenos, em uma palavra, a conclusão que devia estabelecer as ideias, não poderia sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito em círculo restrito, não vendo o mais frequentemente, senão uma ordem particular de fatos, algumas vezes contraditórios na aparência, não tendo geralmente se ocupado senão com uma categoria de espíritos, e além do mais, achando-se na impossibilidade material de abraçar o conjunto, é por isso mesmo impotente para unir as observações isoladas a um princípio comum. Cada um, apreciando os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e de suas crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam, teriam surgido, em breve, tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e de controle. Em uma palavra, cada um estaria imobilizado em sua revelação parcial, crendo ter toda a verdade, por falta de saber que em 100 outros lugares obtinha-se mais ou melhor. 52. Por outro lado, convém notar que nenhuma parte do ensinamento espírita foi dada de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações em assuntos tão diversos que exigem ou conhecimentos ou aptidões medianímicas especiais que teria sido impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias. Devendo o ensinamento ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho disseminando os assuntos de estudo e de observação, como em certas fábricas a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida entre diferentes operários. A revelação foi, assim, feita parcialmente, em diversos lugares, e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que continua ainda neste momento, porque tudo não está revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento daquilo que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinamentos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos para se lhes apreender a correlação, colecionar os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para compará-los, analisá-los, estudar-lhes as analogias e as diferenças, sendo as comunicações dadas por espíritos de todas as ordens mais ou menos esclarecidos. Seria preciso analisar o grau de confiança que a razão permita conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas das que tinham a sanção do ensinamento geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, suprimir as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo de mais baixo estágio, para o conhecimento do estado do mundo invisível e dele formar um todo homogêneo. Seria preciso, em uma palavra, um centro de elaboração, independente de toda ideia pré-concebida, de todo o preconceito de seita, decidido a aceitar a verdade tornada evidente, mesmo sendo ela contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro foi formado por si mesmo, pela força das coisas e sem propósito premeditado. Nota.
O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez o Espiritismo entrar no caminho filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que abordou todas as partes da doutrina, tocando as mais importantes questões que ela levanta, foi desde a sua aparição o ponto de reunião para o qual, espontaneamente, convergiam os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, estacionado até aí no domínio das experiências de curiosidade. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, foi porque era a expressão do sentimento dessa mesma maioria, e respondida às suas aspirações, foi também porque cada um nele encontrou a confirmação e uma explicação racional naquilo que obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensinamento geral dos espíritos, não haveria tido nenhum crédito e cairia prontamente no esquecimento. Ora, a quem se reuniu? Não foi ao homem que nada é por si mesmo, a gente que morre e desaparece, mas à ideia que não perece quando emana de uma força superior à do homem. Essa concentração espontânea de forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único do mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, os resultados morais, os devotamentos e os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas sobre peças autênticas. Em presença desses testemunhos irrecusáveis, em que se tornarão na continuidade todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme? 53. Desse estado de coisas, resultou uma dupla corrente de ideias, uma indo das extremidades para o centro, as outras retornando do centro para a periferia. Foi assim que a doutrina prontamente marchou para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde ela emanou, que os sistemas divergentes tombaram, pouco a pouco, pelo fato do seu isolamento diante da ascendência da opinião da maioria, por falta de nela encontrar ecos simpáticos. Uma comunhão de pensamentos foi, então, estabelecida entre os diferentes centros parciais. Falando a mesma língua espiritual, eles se compreendem e simpatizam de uma extremidade à outra do mundo. Os espíritas se acharam mais fortes e lutaram com mais coragem, marcharam com passo mais seguro quando não se viram mais isolados, quando sentiram um ponto de apoio, um laço que os unia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas não lhes pareciam mais estranhos, anormais, contraditórios, quando puderam ligá-los às leis gerais de harmonia, abarcar de um golpe de vista o edifício e verem em todo esse conjunto um objetivo grande e humanitário. Nota. Um testemunho significativo, tão notável quanto tocante dessa comunhão de pensamentos que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade das crenças, são os pedidos de preces que nos vêm dos mais distantes países, desde o Peru às extremidades da Ásia, da parte de pessoas de religiões e de nacionalidades diversas, e que jamais vimos. Não está aí o prelúdio da grande unificação que se prepara? A prova das bases sérias que por toda parte toma o Espiritismo? É notável que de todos os grupos que se formaram com a intenção